Boa noite, Olá, professor Rony. Wellington. Ô, meu pastor, boa noite, meu querido. Tudo bem? A paz do Senhor. Pode ser, tá um pouco escuro hoje porque eu estou num ambiente aqui, a luz é um pouco baixa por conta que meu filho ele se encontra em outro ambiente ali, mas dá pra gente fazer assim mesmo. Tudo bem. É ao vivo e a cores. É verdade, viu? Até que fim vai dar certo hoje. Eu creio que dará certo Na- hoje. Hoje vai, hoje vai. Poxa, quero aqui reiterar o pedido de desculpas, né? Mas foi uma situação que foge à nossa administração, né, pastor? Choveu muito forte aqui, faltou luz, né? Realmente não teve como continuar, né? Infelizmente. Realmente. Uma boa noite ao pessoal que está entrando aí. O pessoal que está entrando aí agora, o Janderson, o Thiago, minha esposa está online também aí. A esposa do meu copastor lá de Cajarana também. O pessoal que está entrando aí. O pessoal de Rondônia também. Tem uma irmã lá de Rondônia. Então, que Deus Ah, que abençoe a maravilha. todos. E, mais uma vez, professor Rony, eu gostaria que o senhor se apresentasse ao pessoal aí. Estou vendo que tem gente aí que não estava na live passada, que não deu certo, mas tem pessoas novas aí. O senhor se apresentasse. Obrigado, Wellington. Eu, mais uma vez, quero aqui reiterar também o agradecimento pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, eu sou aqui do Espírito Santo e sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus como evangelista. A minha formação maior é na área da teologia. Tenho bacharelado e mestrado em teologia e também possuo formação, sou licenciado em pedagogia e história e possuo formação em psicanálise. Eu não exerço a profissão, mas tenho a formação na área da psicanálise, fiz o curso ali entre 2013 e 2014. Mas, assim, apesar dessas formações, a paixão maior, a vocação mesmo é para a teologia, né? Minha formação maior também, inclusive agora fazendo também, participando como aluno especial no programa de doutoramento em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E falo aqui do Espírito Santo, terra muito boa. Quero dizer para vocês que se vierem ao Espírito Santo, não deixe de comer a moqueca aqui, viu? A moqueca capixaba é famosa, né? E aproveitar o espaço aqui também, Pastor Wellington, se me permite, para convidar os internautas que estão nos acompanhando para que se inscrevam também lá no meu canal, Repensando o Meu Cristianismo. Tem sido um espaço assim de compartilhamento de conteúdo cristão lá gratuitamente. E espero poder contribuir com vocês aqui, né? Amém. Eu tenho acompanhado o canal lá, é uma bênção de Deus lá. Obrigado, Algumas Wellington. coisas que vale muito, muito a pena mesmo a gente se dedicar mesmo, se dedicar no sentido de você anotar, rever de novo, novamente. Tem uns cursos para obreiro lá, que é uma bênção de Deus mesmo, Pastor Rony. E Obrigado, vamos querido. dar início agora à nossa live. Nós iremos falar hoje sobre a questão da escatologia pentecostal, na ótica pentecostal. Ótimo. É o que difere a nossa escatologia das demais escatologias, porque eu não sei se o senhor concorda, mas às vezes tem pessoas que são dentro do pentecostalismo, mas às vezes não conhecem nem a posição pentecostal relacionada à escatologia. Tem Uhum. muitas pessoas que às vezes estão defendendo uma visão que não é dentro da ótica pentecostal. Então, pastor Rony, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor abordar aí. O que é a escatologia pentecostal, na ótica pentecostal? Maravilha. Ô Wellington, posso chamá-lo apenas de Wellington, sem Pode? formalidades? Amém, eu Ok, agradeço. querido. Igualmente, viu? Apenas Rony, sem formalidades também. Somos amigos. Pois bem, é uma pergunta excelente, importante a sua pergunta, Wellington, porque não só na questão da escatologia, mas também na questão dos dons espirituais, a perspectiva pentecostal, né, sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo. É interessante pensar que há muitos pentecostais que não conhecem de fato as doutrinas pentecostais, né, como nós chamamos. Bom, mas esse é assunto para outra, isso é assunto para outra live, né? Respondendo especificamente à sua pergunta, Wellington, eu elencaria alguns elementos que destacam a escatologia na perspectiva pentecostal. Ela é uma escatologia mais literalista. Normalmente, a posição que ainda prevalece, né, dentro do pentecostalismo é o dispensacionalismo clássico, mas que é, por sua vez, um modo de interpretação escatológico muito literalista. Por exemplo,
Enquanto no amilenismo e no pós-milenismo, o milênio tem um caráter mais simbólico, não, ou podemos dizer, tem um caráter não literal, na escatologia dispensacionalista, que é a predominante entre os pentecostais, o milênio ele é visto como um período literal de tempo, né? Então você tem vários autores aí pentecostais brasileiros que falam isso, Antônio Gilberto, Lawrence Olson, temos o pastor Círio Sanches, né, que é muito conhecido no âmbito da Assembleia de Deus, todos que eu citei, na verdade, né, e outros que a gente poderia citar aqui. Um outro aspecto que eu destacaria também, Wellington, da escatologia na perspectiva pentecostal, é que ela é uma escatologia, ela assume também eu acho que um ponto a que diferencia está relacionado à segunda vinda de Jesus. Então veja, nos outros esquemas, nos outros sistemas escatológicos, a vinda de Jesus ela é entendida como um evento único, né? Ao passo que na escatologia pentecostal, mais uma vez, né, seguindo ali na esteira do dispensacionalismo, você tem a ideia de duas fases. Algumas pessoas até acusam o pentecostalismo, ou o dispensacionalismo, como queiram, de defender três vindas de Jesus. E isso é um erro em relação à nossa escatologia. Eu digo por quê. Nós não defendemos três vindas. Nós defendemos duas vindas de Jesus. A primeira, ele veio como homem, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, etc. A segunda vinda dele, Wellington, e todos que nos assistem, é entendida como sendo um evento que ocorrerá em duas fases. São duas fases de um só evento. Então não é correto falar em três vindas dentro da perspectiva da escatologia pentecostal, né? Então a gente às vezes ouve isso, é importante dizer isso aqui. Então você tem a ideia dessa primeira fase, chamada de arrebatamento da igreja, um evento secreto que acontece exclusivamente para a igreja e é um evento do qual somente a igreja participa. O mundo não tem ingerência nesse evento. Tá? Inclusive, eu estou com alguns livros aqui que eu quero recomendar para os internautas. Você sabe que professor adora indicar, professor adora indicar literatura, né? Então eu vou indicar isso aqui para vocês, para quem quer entender a escatologia dispensacionalista, tal como ela tem sido entendida e defendida aí pelos pentecostais ao longo de algumas décadas. Esse livrinho é um livro pequeno, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui, ó. O Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto, foi um grande escatólogo brasileiro, já falecido, né? E então nesse livro ele aborda essa questão, ele fala justamente isso. E há uma segunda fase, Wellington, que é uma fase que acontece 7 anos, literalmente falando, né? 7 anos depois do arrebatamento, que é quando Cristo volta com a igreja que ele arrebatou antes. Então ele volta com essa igreja glorificada para dar fim à grande tribulação, salvar Israel, introduzir o milênio, né? E aí uma série de outros eventos que a gente tem na sequência. E eu destacaria também, o Wellington, se me permite, para não estender muito aqui na resposta, eu sei que você está eu sei que você está com uma coleção de perguntas aí hoje, né? A gente vai ter muito que Fica à vai ter vontade. muito que conversar. Então, o que que acontece? Existe um aspecto também que é um aspecto negativo, Wellington, que eu destacaria da escatologia, mas da escatologia que eu chamaria aqui de uma escatologia pentecostal popular, né, que a gente vê nas nossas igrejas, que você não vai encontrar tanto na literatura escatológica pentecostal, mas você vai encontrar isso na fala das pessoas, nas nossas igrejas, que é um pessimismo muito exacerbado, né? A gente está vendo isso agora, nesse período de pandemia. Penso eu, Wellington, que as igrejas, elas deveriam, não é que as igrejas não façam isso, né? As igrejas fazem isso, é claro, mas a gente percebe em muitos momentos uma parte significativa do movimento pentecostal que ele acaba tendo uma abordagem sempre muito pessimista em relação a esses momentos de crises, seja nacionais, seja mundiais, que nós vivemos, e quando na verdade a igreja ela deve levar uma mensagem de esperança, né? É com os pés no chão, reconhecendo que há uma realidade, há um desafio instalado muito grande, né? Mas levando uma mensagem de esperança. Então as pessoas muitas vezes a gente tem ouvido assim profetas do caos, né? Profetas do desespero, falando que tudo vai piorar, porque a Bíblia diz isso, né? Porque isso já está na Bíblia. Só que na verdade, Wellington, eu tenho defendido ao longo dos últimos, pelo menos dos últimos 10 anos, eu tenho defendido a ideia de que a escatologia bíblica, ela é na verdade uma disciplina teológica de esperança para a igreja, né? Ela é uma disciplina escatológica que infunde em nós esperança, alegria, esperança para seguir em frente, para continuar, e não medo, não pavor, não terror, como a gente tem visto hoje, né? Inclusive nos púlpitos aos púlpitos das nossas igrejas.
Por exemplo, Paulo, quando ele termina lá a sua fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, quando ele fala sobre a vinda do Senhor, ele termina dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Né? Então, veja, aquele conteúdo escatológico deveria ser usado para consolar as pessoas. E hoje a gente vê o contrário, né? O pessoal vai para seminário de escatologia, ele sai do seminário arrancando os cabelos, né? Com medo, apavorado, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Antes de voltar a palavra a você, Wellington, quero mandar um grande abraço aqui, se me permite, para o meu amigo Marcelo Benevides. Ele está acompanhando a gente. Marcelo me deu oportunidade de trabalho há uns anos atrás, uma pessoa por quem eu tenho uma dívida de gratidão, ele e sua esposa, né? Que Deus abençoe esse casal aí. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Wellington. Amém, professor. Fique à vontade. E é interessante aí algo que o senhor abordou aí. Dentro da ótica da escatologia, que nós vemos as pessoas apavorando até mesmo o nosso meio cristão, vamos colocar assim. O pavor tomando de conta nos púlpitos, e enquanto seria para, como o senhor falou aí na questão de Tessalonicenses, capítulo 4, que Paulo termina dizendo consolar, então é consolo, né? Paulo também chama de bendita esperança, né? A vinda de Cristo, a bendita esperança, né? E também nós podemos ver também que a esperança ela traz ânimo, ela traz fé, ela traz vigor, de uma certa forma. Mas voltando aqui às perguntas, professor, é a questão da derivação do termo. Por que esse termo escatologia? Por que existe essa palavra escatologia? Qual o significado dela? Excelente, excelente. Ótimo, mais uma ótima pergunta, Wellington, obrigado. A palavra escatologia, como muitos termos, né, da teologia, ela tem origem no grego, vem da junção de duas palavras, significa basicamente, Wellington, doutrina ou estudo das últimas coisas. A palavra escatos, escaton, né, algo assim, que você tem ali no grego, você tem o termo e tem os cognatos, né, do termo, as derivações do termo. Então, significa basicamente últimas coisas, essa palavra escatos, né? Então, veja, a palavra escatologia chega para a gente, então, com esse sentido, só que, claro, o Wellington, é importante dizer, a escatologia é uma disciplina hoje muito ampla, né? Você tem, por exemplo, esse autor, estou com o livro do Millard Erickson aqui, ó, eu não sei se você conhece, Wellington, também os internautas recomendo a vocês. Não, esse aqui não é um autor que está escrevendo na perspectiva pentecostal, ok? Mas é um autor muito importante aí para esse livro, inclusive é um livro muito útil para você entender as diferentes posições milenaristas, né? Milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, etc. Então veja, a escatologia hoje, Wellington, ela é muito ampla, né? Você tem várias correntes. Então essa definição que a gente dá, doutrina do futuro, né? Ou doutrina das últimas coisas, como queiram, é basicamente um a priori, né? Um ponto de partida. É uma plataforma de onde você é lançado para fazer aí um longo percurso, né? Então, basicamente, a palavra significa isso, e devo lembrar, inclusive, eu comecei a falar isso no nosso primeiro encontro, né, Wellington, mas a gente acabou tendo o problema da falta de luz. Eu dizia que a escatologia, inclusive, não é uma exclusividade do cristianismo. Religiões, outras religiões têm também as suas escatologias. Eu até citava o livro do querido amigo, que mora lá em Santa Catarina, Samuel Henrique. Ele está fazendo, inclusive, agora o doutorado em educação, um cristão muito piedoso. Ele escreveu uma obra de escatologia muito interessante, onde ele faz, Wellington, um comparativo entre a escatologia protestante e a escatologia muçulmana, né, islâmica. É bem interessante a proposta dele, né, e que foi a dissertação de mestrado dele, inclusive. A obra dele é publicada pela editora Reflexão. Então, as religiões não cristãs, elas têm também as suas escatologias, assim como nós temos a nossa. Só que, claro, a nossa forma de ver o futuro é pelas lentes da Escritura, pelo que a Bíblia nos fornece a esse respeito, né? A partir disso, então, os teólogos reúnem esses dados e constroem as suas correntes, elaboram aí as suas formas de interpretar o futuro. Amém, professor Rony. Mandar um abraço para a professora Lívia Cruz, ela uma amiga da gente, né? A professora Lívia, inclusive, ela disse que já trabalhou já com a Cabra já, há algum tempo atrás. Que legal. Aí. Que legal. Ela juntamente com o professor Reginaldo Cruz. Reginaldo Cruz é o presidente lá do seminário Gordon Free. A gente já tivemos fazendo algumas lives aqui. Mandar um abraço para ela, ao esposo dela, que eu creio que está acompanhando aí juntamente. Tem uma pessoa que disse que o áudio não estava saindo. Pode falar, professor.
Desculpa, querido, eu que te interrompi. O colega que é diretor do seminário homenageou um exegeta pentecostal aí muito importante, né? O Gordon Fee. Boa, boa, É, boa ideia. realmente, um dos melhores, né? Sem dúvida. E o pessoal não, uma pessoa aí disse que não estava saindo áudio. Não sei se é problema lá, porque a minha esposa está acompanhando aqui e está saindo áudio. Outras pessoas O disseram que Wellington, estava eu acho saindo que áudio foi, aí. eu acho que foi só no dela, porque logo na sequência o Ademir Camargo comentou que para ele também está normal. Inclusive, manda meu abraço aqui para o Ademir. A Ademir é gente finíssima, meu vizinho aqui, Wellington, bom amigo. Grande abraço, Ademir. Amém. Então, voltando aqui às perguntas, professor, o senhor colocou aí Claro. que a escatologia, a questão da derivação do termo, que significa doutrina ou ensino das últimas coisas. Então, agora eu queria que o Uhum. senhor me falasse um pouco acerca de algumas doutrinas que tem dentro da escatologia, algumas doutrinas em que nós precisamos ter conhecimento, nós como os pentecostais queremos ter conhecimento dessas coisas dos fins, algumas doutrinas que existem dentro da escatologia pentecostal. Ok, ok. Algumas doutrinas são até, umas são mais conhecidas do que as outras, né, Wellington? Então eu acabei já destacando uma aqui, que é a doutrina da segunda vinda de Jesus, da parousia, que é, a meu ver, é a mais importante, né, Wellington? Porque a viva esperança da igreja, né, a expectativa de que o Senhor Jesus voltará. E eu quero ressaltar aqui, inclusive, dizendo que, a despeito das diferenças que há entre essas escolas escatológicas cristãs, o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, eu penso que nós não devemos rotular como heresia, né, porque elas têm uma perspectiva diferente de como se dará esse evento. Uma coisa muito interessante da gente considerar, de nós levarmos em conta, são os pontos de convergência, os pontos em comum. Né? Então, a despeito da gente discordar, né, no modo como o evento ocorrerá, numa coisa nós concordamos: o evento ele acontecerá. E ele será um evento real, na história. Né? Ele será um evento. Tem até uma palavra alemã, que eu vou tentar me aventurar a pronunciá-la aqui, ou ele tá, Heilsgeschichte. Com certeza eu pronunciei errado. Se tem alguém que sabe alemão, sabe que eu pronunciei errado, né? A Heilsgeschichte. É algo assim, que é um termo alemão muito utilizado na literatura teológica, que significa história da salvação. Então, nessa história, embora o termo é muito utilizado para se falar do Antigo Testamento, né? Mas a gente acredita que essa história da salvação está em curso. E o Senhor Jesus, ele então virá factualmente e pessoalmente. Então, esses são pontos em comum nessas doutrinas, ou perdão, nessas correntes escatológicas. Então, a despeito da gente divergir quanto ao modo como acontecerá, a gente concorda que alguns aspectos são unanimidade, né? Ou seja, o Senhor Jesus de fato voltará na história, né? De fato ele vai vir factualmente a este mundo, e a sua vinda também será pessoal, terá um caráter pessoal de fato. Outra doutrina muito importante, o Wellington, também consenso entre as escolas escatológicas, é a doutrina da ressurreição. No pentecostalismo, a ideia que predomina é a ideia de que essa ressurreição ela se dará em fases. Isso parte do pressuposto de que Cristo foi as primícias da ressurreição. Então, essa linguagem bíblica, primícias, ou seja, se ele foi as primícias, ele foi o primeiro, dando a entender que há continuidade. Né? Então, a ideia de que Cristo, sendo o primeiro a ressuscitar, ele abriu a porta para que a ressurreição dos justos aconteça no futuro escatológico. Então, essa é uma outra doutrina também fundamental. A ideia de que justos e injustos ressuscitarão, né? E comparecerão perante o Senhor. No pentecostalismo, na escatologia, na perspectiva pentecostal, ou falando mais precisamente aqui no dispensacionalismo, aí você tem essa ideia de que Cristo ressuscita, mas aí você tem fases de ressurreição. Você tem aquilo que o pastor Antônio Gilberto chamou de a colheita geral da ressurreição, que vai acontecer por ocasião do arrebatamento. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, todos que morreram em Cristo desde os tempos de Adão até aquele momento ressuscitarão. Mas aí inicia, após o arrebatamento da igreja, na convicção dispensacionalista, inicia o período da grande tribulação. Então, nesse período haverá mortes também. Como haverá mortes também mais adiante no milênio. Então, essas pessoas que morrerem, elas também vão ressuscitar em algum momento. Aí você tem uma discussão
entre os escatólogos, né? Quando é que acontecem essas ressurreições? Já que a ressurreição geral ela aconteceu no arrebatamento da igreja, né? Então você tem essas discussões. Nos outros esquemas escatológicos, o milenismo, pós-milenismo, não, você não tem essa ideia de uma ressurreição que acontece em várias fases, né? Ou de uma ressurreição geral seguida de outras fases. Mas você tem a ideia de uma ressurreição que vai acontecer, que engloba justos e injustos. Os que são salvos vão para a eternidade com o Senhor, os que não são salvos vão para o juízo eterno. E eu destacaria ainda também uma última doutrina, são várias, né, Hélio? São várias, mas eu estou destacando aqui pelo menos três. A do milênio é uma doutrina também muito importante. Eu, como, como bom pentecostal, eu interpreto a doutrina do milênio numa perspectiva mais literalista, né, que será um período literal na Terra, com Cristo reinando literalmente. Eu não tenho dificuldade com essa ideia. Eu acho que essa ideia ela não é tão escandalosa quanto a ideia do filho de Deus. Tem algumas pessoas que acham escandalosa essa ideia, né? Jesus reinando entre os homens, literalmente, isso, né? Só que eu acho que mais escandaloso do que isso foi Cristo morrer dependurado numa cruz, né? E ele fez isso. Então ele pode reinar também, né? Então eu não tenho problema com essa ideia, mas respeito as outras posições escatológicas, como por exemplo o amilenismo, o pós-milenismo. O pós-milenismo, por exemplo, Érico, eu acho muito interessante. Ele não tem uma visão literal do milênio, mas ele olha para o milênio de uma forma assim, bem interessante, que é aquela ideia assim, o milênio tem a ver com a influência da igreja no mundo, com a influência do reino, do evangelho no mundo, e vai tornando o mundo melhor na medida em que ele vai se expandindo. Então, a ideia de milênio lá entre os pós-milenistas está relacionada a isso, né? Não exclusivamente a isso, mas também a isso. E eu acho isso fantástico, Wellington, embora não seja a minha posição, mas eu acho interessante, porque de fato o evangelho ele muda não só a vida de um indivíduo, mas ele tem mudado civilizações, povos inteiros, podemos dizer assim, nações inteiras, e até civilizações, né? A gente tem visto o evangelho influenciar positivamente. Então essa ideia do evangelho entrando, o avanço do reino, eu acho muito bacana, eu gosto desse diálogo, né? Então eu, conquanto não adote aquela posição, mas eu busco colher as contribuições possíveis ali, né? Passo, passo a bola a você agora, Wellington. Não é Amém, futebol não, professor, é mais eu realmente. pegar a linguagem emprestada aqui. É interessante que o senhor falou aí acerca da gente não tratar como heresia ou herético as pessoas que pensam diferente Sim, da gente. Geralmente nós vivemos em um mundo sim, que as pessoas se acham, não, a minha posição está certa e eu não posso estar errada de maneira alguma. E é interessante isso, a questão do... Eu tenho amigos que são presbiterianos, que são pós-tribulacionistas, pós-milenistas, e eu não digo que a posição deles é errada. Porque assim como sim. eu posso pensar que a posição deles esteja errada, eu posso também estar errado na minha ótica, na minha visão de ver. Ao meu ver, eu entendo, lendo as escrituras, que a posição que eu sigo, ela é mais clara, não vou colocar 100% de certeza, mas é mais clara nas escrituras. E isso não os torna heréticos, porque eles entendem da mesma forma também. É importante você ter colocado isso daí, porque a questão de quando a gente acha que o outro é herético, que a gente acha que o outro está falando, ou às vezes colocando uma heresia ali diante da visão dele, a gente acaba fazendo afastamento, inimizade, causando inimizade. Verdade. Né? A inimizade. Então a gente podemos ter um diálogo que seja respeitoso com pessoas que pensam diferente da gente e às vezes até chegar a uma conclusão, né? Mas vamos lá voltar às perguntas aqui, professor. Já ficou bem Ok, claro a questão do sistema de interpretação, eu creio que já ficou bem claro, nós aderimos ao sistema de interpretação literal, só que eu queria perguntar ao senhor o seguinte, por que que o sistema literal, da interpretação literal, ela é, podemos colocar assim, é um dos melhores sistemas em que a gente podemos interpretar a Bíblia? Por que que não sei se o senhor entendeu aí a pergunta. Por que que o sistema literal de interpretação ok, ele é basicamente o melhor sistema de se interpretar a Bíblia? ok, ok. Eu já refleti muito sobre essa questão, Wellington. É uma pergunta interessante. Mais uma boa pergunta que você faz. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, Wellington, mandar um abraço para a professora Gabriela Castro, que está nos acompanhando aqui.
professora Gabriela faz um trabalho, eu não tô ganhando nada para representar ela não, viu, Wellington? Tá Não certo. tem nenhuma comissão não, mas quando o projeto é bom, a gente fala com prazer, né? A professora ela é formada em letras e está fazendo um trabalho maravilhoso. O canal dela no YouTube, inclusive, está bombando, o Instagram também está bombando. Ela tem utilizado aí a língua portuguesa para ensinar a Bíblia, para compartilhar a Bíblia, está com um projeto agora de um curso bem interessante. Um abraço, professora Gabriela. Deus abençoe seu trabalho mais e mais. Pois bem, eu vejo, Wellington, muitas vantagens no nosso sistema interpretativo, porque de certo modo, ele acaba honrando as escrituras. Eu não estou aqui ao dizer isso, dizendo que os outros sistemas não honram, mas eu vejo vantagens nesse sistema de interpretação, porque para mim fica muito claro, por exemplo, Wellington, quando Paulo fala ali da vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses 16, para mim ali fica claro que ele está esperando um evento literal, ele não está falando simbolicamente. Ele não está interpretando aquilo ali como se fosse simbólico, idealista, não. E tanto é que muitos exegetas, inclusive, que nem pentecostais são, eles ao analisarem essas passagens, a escatologia do Novo Testamento, né? Uma coisa importante, Wellington, para a gente falar aqui, é que a escatologia, tal como nós estamos abordando aqui, ela é resultado de uma elaboração teológica, né? Ela é resultado de construtos teológicos, ela é resultado de um trabalho que é mais dedutivo, vamos dizer assim, né? Outra coisa diferente é você estudar a escatologia do Novo Testamento de per si. Então você vai estudar a escatologia do Novo Testamento, ou seja, ali você tem, dialogando ali com a teologia bíblica, tentando entender essas passagens, então ali você vai ter um outro olhar, porque você está analisando as passagens de per si, as passagens em si mesmas, sem essas lentes que a gente tem das correntes escatológicas, que já são resultado de uma interpretação. Não sei se vocês conseguem entender, estou tentando ser bem claro aqui. Então, veja, os teólogos, os exegetas que trabalham a questão da escatologia do Novo Testamento, sem olhar por essas lentes, né, de uma corrente A, B ou C, eles concordam que Paulo e os cristãos primitivos esperaram de fato a vinda de Cristo como um evento factual para os seus dias. Isso para eles é um ponto aí de concordância, né? Então, eu acho que nesse sentido, Elton, é muito positivo, porque a Bíblia, em muitos momentos, ela é literal. É claro que na Bíblia existem alegorias, né? A gente tem uma alegoria muito famosa, que muita gente conhece, sempre quando a gente dá o exemplo, as pessoas conhecem, sabem, que é lá o capítulo 4 de Gálatas, quando Paulo usa aquela, ali é uma alegoria, de fato, né? Então, na Bíblia há alegoria, na Bíblia há fábulas, né? A utilização de fábulas. Na Bíblia nós temos as figuras de linguagem. E eu sempre digo, gente, não se interpreta a figura de linguagem literalmente. O pessoal fica tentando interpretar, o pessoal fica tentando explicar lá aquela passagem, quando Jesus fala, é mais fácil um rico entrar no reino dos céus, desculpa, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O pessoal fica tentando explicar, né, o que que era agulha, o que que era camelo, que tinha uma porta. Nada disso, ali é uma hipérbole, ali é uma figura de linguagem. Você não pode querer interpretar uma figura de linguagem literalmente. Né? Assim como você não quer interpretar literalmente, Wellington, quando alguém fala para você bem assim, eu acabei de almoçar e estou com um boi no estômago. Você não interpreta isso literalmente, não faria o menor sentido, né? Então, É por exemplo, verdade. quando você diz assim, fulano, né, fulano bateu as botas, você não interpreta a pessoa literalmente batendo do. Isso seria até. Lembra até aquele desenho lá, o Fantástico Mundo de Bob, né? Eu não sei se você conheceu, Wellington, mas é da minha época, da minha época. Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes, cometem esse erro, né, hermenêutico. É um erro hermenêutico, na verdade, né, de você interpretar as figuras de linguagem da Bíblia literalmente. Então, a Bíblia ela tem essa linguagem, que é não literal. Né? Eu tenho consciência disso, né, como alguém que trabalha. A área da teologia na qual eu mais tenho me debruçado é a hermenêutica. Então, eu tenho consciência. Porém, há muitas passagens que são literais, que pressupõem uma interpretação literal, inclusive passagens proféticas, escatológicas. Né? Quando eu digo proféticas, aqui no sentido escatológico, né? No sentido preditivo, porque a gente precisa lembrar que profecia no Antigo Testamento
nem sempre ela tem esse caráter preditivo, né? 70 a 75% da profecia no Antigo Testamento não é escatológica, não é previsão do futuro, né? Esse é um ponto importante para a gente destacar. Mas na Bíblia, nas passagens que são escatológicas, muitas vezes fica evidente que ali a interpretação correta é uma interpretação literal. Então eu acho que nesse sentido alguns esquemas escatológicos eles acabam pecando, porque eles espiritualizam ou acredito que poderia falar nesses termos, alegorizam determinadas passagens que exegeticamente foram entendidas como literais, foram escritas pretendendo ser interpretadas de modo literal. Então, eu colocaria esse ponto como um fator favorável, um aspecto positivo da nossa forma de interpretar as profecias bíblicas. Amém, professor? Realmente é. E a gente estamos meio... Quando a gente interpretamos a Bíblia, quer dizer, não toda, porque não dá, mas as passagens que realmente são literais, nós interpretamos de forma literal, nós estamos sujeitos a errar menos, né? Porque quem alegoriza, Exato. como o senhor colocou aí, espiritualiza a passagem, corre o risco de tirar fora do contexto e causar, às vezes, até sem querer, uma heresia, tá? Sim. Então, professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que na verdade serão duas perguntas em uma, só para a gente ganhar tempo aqui. Porque Ok. caso empate, o senhor falou acerca da parousia, né, que é a vinda de Jesus. Eu quero colocar Sim. aqui o harpazo também, que é o arrebatamento, juntamente. Então, eu queria Uhum. que o senhor falasse, porque a gente escuta muito hoje em algumas denominações que a vinda de Jesus é o fim do mundo. Não, a vinda de Jesus é o fim do mundo. Para nós, na escatologia pentecostal, a vinda de Jesus é o arrebatamento da igreja, no sentido que, como o senhor colocou bem colocado aí, eu concordo plenamente em duas casas, né? Mas eu queria que o senhor explicasse assim, a vinda de Jesus é o fim do mundo ou não? Ou que é como vai ser, como vai se dar a vinda de Jesus? Boa, boa, Wellington. Você hoje está inspirado, né? As perguntas muito pertinentes. Veja, o Wellington, é claro que nós temos um teólogo ainda vivo, esteve no Brasil em pelo menos uma ocasião que eu saiba, não, acho que em pelo menos duas ocasiões ele já esteve no Brasil, agora, há uns anos atrás, ele esteve aqui participando de um evento promovido pela Faculdade Unida, que é uma faculdade aqui do Espírito Santo, foi onde inclusive eu fiz o meu bacharelado, o Dr. Jürgen Moltmann, ele é um teólogo alemão, e eu acho muito interessante, eu não conheço a fundo a teologia da esperança, né, do Moltmann, mas eu acho muito interessante, do pouco que li a respeito do trabalho dele, você articular a escatologia com a temática da esperança. Né? Então, porque isso é fantástico. Veja que na escatologia bíblica, o Wellington, e todos que nos acompanham, né, todos os internautas, veja que na escatologia bíblica, a gente percebe que Deus ele vai restaurando aquilo que se perdeu no Éden por causa da queda, por causa do pecado. Então, o arrebatamento da igreja, no entendimento da escatologia pentecostal, ele é o primeiro evento de uma série de outros que são subsequentes, que virão depois, e que darão lugar a uma nova era para a humanidade, a uma nova condição para a humanidade. Eu começo citando o milênio, que é justamente uma época áurea da humanidade, em que Cristo reinará, haverá justiça, a longevidade humana será aumentada, no entendimento da escatologia pentecostal. Como disse, os outros esquemas interpretam isso em termos simbólicos, não literais, mas na escatologia pentecostal existe esse entendimento. E aí depois você tem a implantação do perfeito estado eterno. A Bíblia não fala muita coisa sobre essa realidade, né, sobre essa nova condição. Nós temos ali os capítulos 21 e 22, que dentro da interpretação pentecostal, né, historicamente, os pentecostais sempre entenderam Apocalipse 21 e 22 como uma descrição sucinta de uma nova realidade, e os termos que são usados ali são fantásticos, né? O Senhor enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Né? Então, o Senhor mesmo estará com eles, não haverá necessidade de sol para iluminar, nem de lua à noite, porque o Senhor... Então você tem ali descrições que são assim, muito interessantes e que apontam justamente para uma realidade de plenitude, uma realidade de paz, que infunde em nós esperança. Né? Então, nesse sentido, aliás, Wellington, a sua pergunta é muito pertinente, porque o próprio livro do Apocalipse, que é um livro que está situado dentro de um gênero literário maior, que é chamado de literatura apocalíptica,
É uma literatura que começa a florescer no século II a.C. e prossegue aí até o século II depois de Cristo. É uma literatura também muito importante, tem vários apocalipses escritos, mas o Apocalipse do Novo Testamento, o Apocalipse de João, ele está dentro desse gênero. E uma característica dessa literatura, isso não é diferente em relação ao livro de Apocalipse, Wellington, é que essa literatura está sendo produzida justamente para mostrar que há uma realidade de conflito entre o bem e o mal, né? Há uma realidade espiritual paralela a uma realidade física, material, né? E no caso do Apocalipse do Novo Testamento, o que fica evidente ali é que esse livro está sendo escrito para consolar a cristãos que estão sofrendo sob o jugo feroz da perseguição do império. Então o Apocalipse, a sua pergunta foi bem interessante, porque o Apocalipse ele é vítima de um senso comum muito equivocado. A ideia de que é um livro de medo, que infunde medo. Você tem pessoas cristãs, crentes, que não querem ler o Apocalipse, porque eu tenho medo de ler o Apocalipse. Quando, na verdade, essa é uma interpretação equivocada a respeito do livro. O vidente João, na verdade, ele está escrevendo para consolar a igreja. E aí você tem no Apocalipse, é um livro extraordinário, né? Você tem ali expressões assim marcantes, né? João, olha para cá. E João diz a Bíblia no capítulo 4, quando ele olha, ele vê uma porta aberta no céu. No capítulo 1, né, o capítulo 1 de Apocalipse, quando o Senhor se revela a João glorificado, a visão que João tem de um Cristo agora glorificado, exaltado, não mais ensanguentado, não mais abatido. E esse Cristo, então, diz agora para João, olha, eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, né, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, mostrando o controle soberano de Deus numa situação de sofrimento, né? Então, veja, o livro não é escrito para infundir medo nas pessoas. Eu fiquei muito bravo esses dias, Wellington, porque eu participei de um culto numa igreja e o pregador muito despreparado, sem qualquer conteúdo bíblico. Infelizmente, as nossas igrejas, às vezes, dão espaço a pessoas assim. Ele começou a falar que 2021 seria um ano pior, porque a Bíblia diz, e foi falando uma série de coisas, sabe, Wellington? Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, muito chateado com aquilo, falei, meu bem, é muito triste a gente participar de um culto e perceber que do púlpito cristão as pessoas estão levando uma mensagem de desesperança para os ouvintes. Quando, na verdade, a Bíblia está cheia disso, de esperança, né, Wellington? Então, a vinda de Jesus, na verdade, para a igreja, ela representa um evento glorioso. Imagina, Wellington, quando Cristo voltar, eu, por exemplo, né, que já recebi pelo menos 3 vezes essa visita indesejada na minha casa, na minha família, essa visita chamada morte, né, que chega na nossa casa às vezes, a gente não quer que ela venha, mas ela vem assim mesmo. E imagino como será glorioso naquele grande dia eu poder rever, né, meu pai, minha mãe que partiram, poder reencontrar-me com eles. E mais do que isso, né, poder olhar os olhos de Jesus, poder abraçá-lo, poder estar com ele. Então, assim, eu vejo que é uma esperança de fato muito gloriosa para a igreja, é uma viva esperança. Devo lembrar, inclusive, Wellington, que essa crença, essa convicção, para muitas pessoas, ela, em situações de luto, por exemplo, ela acaba sendo uma fonte de consolo, né? Esses dias eu estava ouvindo uma amiga que é psicanalista e ela falava sobre a questão do luto e ela dizia, olha, se você tem a convicção de que a pessoa que partiu está numa outra condição, numa realidade espiritual, né? Se apegue a isso, porque isso vai te fazer bem. Então é interessante, né, o Wellington, que você percebe que ah, essa esperança do cristão ela funciona também como uma forma de, não de superação, mas uma forma de ajudar o cristão a lidar também com as percas dolorosas que sofremos, né? Eu estou vendo eu tô vendo a Vande aqui comentando. Um abraço, Vande. Gente boníssima, tá, ô Wellington? Pensa numa pessoa simpática. Um abraço para você, Vande. Mas, ó, nem tudo está perdido. Prova disso é essa live, né, Wellington? Estamos aqui, dois cristãos É, evangélicos, realmente. pentecostais. Estamos aqui ancorados na Bíblia, né? Ela está comentando que realmente tá muito difícil, né, Vande? Mas há muita gente boa ainda, muita gente séria, né? Por favor, pastor Wellington. É, amém, pastor Rony. Interessante que você colocou aí a questão do livro do Apocalipse, que muitas Sim, pessoas usam para colocar medo.
e alguns cristãos até têm medo. Eu já conversei com pessoas que disseram assim, eu não consigo ler o livro do Apocalipse, porque eu tenho medo, eu me arrepio todinho. E quando eu começo a ler o livro do Apocalipse, eu já paro logo. Realmente tem essa visão dali, por conta que não entende, às vezes, o simbolismo que há ali, a questão de besta, com 7 cabeças, 10 chifres, e assim vai sucessivamente. Parece um filme de terror. Mas é interessante que o senhor colocou aí, que é um livro de esperança, né? No capítulo 1º mesmo, ali eu costumo dizer que é o único livro em que a gente parece que vê assim, como se Cristo quisesse os cegos dele lendo, né? Porque a revelação para seus cegos. Então, se é para nós que somos cegos, então nós temos que ter conhecimento, nós temos que ler, nós temos que buscar o entendimento desse livro. E é bem colocado pelo senhor. E a questão da moça aí que colocou que deturpam a Bíblia, realmente existe, como o senhor falou. São pessoas, às vezes, que estão despreparadas e estão à frente de algo que não estão preparados. E por estar despreparado, acabam, ao invés de acrescentar, desacrescentando, ao invés de fazer o que a palavra ela veio para fazer, causar um efeito de segurança, de salvação, às vezes acaba fazendo o contrário, né? Porque as pessoas acabam matando. Mas é interessante aí, professor Rony. Muito obrigado. E, professor Rony, vamos continuar as perguntas aqui. Daqui a pouco eu quero botar mais um pouquinho no estreito aí. A questão do arrebatamento, o harpazo da igreja. Existem algumas visões com relação a isso, né? Ao arrebatamento. Uns creem que vai acontecer o arrebatamento, que é o pré, né? Nós cremos nisso, que vai acontecer antes da tribulação. Existe aqueles que creem que é o mid, que crê que vai ser no meio, e existe o pós, que crê que vai ser depois a volta de Jesus, depois da tribulação. Com relação a isso, eu queria que o senhor falasse acerca de alguns sinais que vai anteceder a volta de Cristo, e depois desses sinais eu queria que o senhor falasse acerca do que é a tribulação, o que vai ser esse período que nós chamamos de período tribulacional. Ok, Wellington. Desculpa, Wellington, no primeiro momento você pede para que eu aborde a questão dos sinais, correto? Depois da tribulação. Isso. Perfeito, perfeito. A questão dos sinais, Wellington, eu até participei há uns dias atrás de uma entrevista num programa de uma TV digital. Foi bem interessante, porque foi na verdade foi até a tônica da entrevista, né, a questão dos sinais. E muitas pessoas têm perguntado, inclusive, se a questão da Covid-19 que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, Wellington, um momento histórico, né, todos que nos acompanham, sem dúvida alguma, esse é um momento histórico assim, sem precedentes, né, na história mundial. Nem outras pandemias que nós tivemos, que conquanto possam assim, até ter matado muita gente, mas a dimensão que a gente está vivendo agora, o alcance disso, né, realmente assim, é sem precedentes. E a gente reconhece isso, é claro. Então a questão dos sinais ela é muito importante. Eventos como esses que nós vivemos fazem, digamos assim, reacender o interesse, de fato, né, pelo assunto. E você tem, tanto é que situações muito críticas às vezes, o Wellington, fazem reacender nas pessoas justamente esse sentimento escatológico, o interesse pela escatologia, né? Então você tem justamente esse interesse pela escatologia aumentado em situações realmente difíceis como a que nós estamos vivendo agora. Então as pessoas começam a perguntar um pouco mais e começam... Mas existe muitas vezes também, Wellington, uma associação indevida. As pessoas começam a ver sinal em tudo, e aí você tem uma banalização do assunto, né, da questão. De fato, Jesus ele fala dos sinais, de fato, Jesus ele aborda a questão dos sinais, de fato, o Senhor Jesus ele coloca para a gente a necessidade de observar esses sinais, né? Mas o que eu percebo, Wellington, que nunca com essa leitura escapista que a gente tem hoje, né? Sempre no sentido de que nós somos chamados a responder esses desafios que se colocam para nós. Então isso eu acho interessante, porque o senso comum nas nossas igrejas hoje é sempre assim, né? Não, Jesus está voltando, isso é sinal da vinda de Jesus. Aí a gente volta naquele ponto que a gente falou antes, né, Wellington? As pessoas ficam com medo ao invés de ter esperança, né? Então a questão da escatologia é bem interessante para a gente pensar, porque o que ela infunde em nós? Esperança ou medo? Eu acho que se a escatologia ela gera em nós medo, né, ela não está cumprindo o seu papel adequado, né? Se a escatologia gera em nós esperança, então a questão dos sinais, né, de que Cristo fala, de que o Novo Testamento fala, eles geram em nós que postura eles provocam em nós? Uma postura de comprometimento, uma postura de, por exemplo, o pentecostalismo,
E quando eu falo pentecostalismo aqui, é claro, isso é muito abrangente, né? Tem muita coisa hoje que é entendida como pentecostalismo, né? Mas quando eu É, falo pentecostalismo, tomando como recorte histórico, né? Ali, de 1906 em diante, é claro que o pentecostalismo, ele não começa ali, nós temos os movimentos pré-pentecostais, a igreja de Cleveland, por exemplo, 1880, o Holiness Movement começa na década de 1860, então a gente tem uma série de movimentos pré-pentecostais. Mas falando ali do movimento pentecostal, Hélio, a partir de 1906, repare que quando você tem aquela explosão, né, as pessoas começam a ir para Azusa, né, o movimento de Azusa ele vai durar até 1908, ele dura apenas 2 anos, muita gente não sabe disso, né, Hélio? Aquele movimento de Azusa ele não durou muito tempo, né? Ele vai até 1908 aproximadamente, mas ele foi um movimento que gerou outros movimentos, né? Inclusive Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, passaram por lá, né? Eles não são fruto de Azusa, como alguns falam, mas eles passaram por lá, né? Então, eu não sei se eles chegaram a estar em Azusa, mas de algum modo eles tiveram algum contato realmente com a questão do batismo com o Espírito Santo, etc. E você vai ver, Wellington, que eu acho interessante isso, porque o movimento pentecostal, ele foi um movimento, e ainda é, mas nos seus primórdios, havia uma ênfase escatológica muito forte, muito grande, né? Só que, como é que os pentecostais interpretaram isso? Eles levaram isso para um aspecto muito missiológico. Isso é interessante. Bom, o Senhor Jesus está voltando, o evangelho precisa ser comunicado. E não por acaso o movimento pentecostal foi um movimento que, talvez como nenhum outro movimento no protestantismo, ele valorizou demais a questão das missões e expandiu muito os trabalhos missionários. Né? Tanto é que você vai ter no Brasil a fundação da Assembleia de Deus, você vai ter antes da Assembleia de Deus a Congregação Cristã no Brasil, que muita gente não sabe, mas é uma igreja de matriz pentecostal, né, aquele pentecostalismo clássico, onde se situa ali a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, e você vai ter em várias outras partes do mundo, né, a questão do avanço missionário pentecostal. Então isso foi, eu acho interessante, porque foi justamente a partir de uma leitura escatológica que a igreja ela avançou justamente na missão, na obra missionária, no sentido de levar o evangelho, né, no sentido de levar a mensagem de Jesus, né? Então isso é interessante, é uma parte muito bonita da nossa história, né, Wellington? É claro que houve excessos, mas há um aspecto muito, muito positivo, né? Então, eu penso que a questão dos sinais, ela é entendida de modos diferentes, conforme a época em que se vive, conforme as circunstâncias históricas, mas seja como for, a despeito do momento histórico que a gente viva, Wellington, eu acho que a igreja ela deve sempre olhar para os sinais e reagir positivamente a isso. De que maneira? Né? Respondendo espiritualmente ao mundo, levando esperança à sociedade, levando a mensagem do Evangelho que transforma, que modifica o homem, como diz Clóvis Boff em seu livro Teoria e Método Teológico, um teólogo católico brilhante. O Clóvis Boff ele fala uma coisa muito interessante, né? A teologia, o teologar provoca no ser humano uma resposta muito poderosa, que é a resposta de conversão, de modificação do eu, né, de modificação do próprio eu. Isso é fantástico, né? O que ele fala ali é uma leitura que eu recomendo para todos. O meu amigo, o professor Elisomar, lá da CEVIX, está comentando aqui. De fato, Elisomar, ela é anterior à Assembleia de Deus. Na verdade, a primeira denominação pentecostal no Brasil foi a CBD, né? Um abraço aí ao professor Elisomar, também ao pastor Alex Vieira, lá da Presbiteriana, grande amigo, né? Também tem um trabalho fantástico aqui no Instagram, tá bombando também o trabalho dele. Tiago Cabral, aqui da Assembleia de Deus de Alto Laje, um grande abraço, meu querido amigo também, fera também. Só tem feras hoje aqui, Wellington. Então é interessante que você percebe que a igreja ela pode reagir positivamente, levando esperança, levando fé, levando consolo, e digo mais, Wellington, levando um trabalho que também tem um caráter social, né? Levar isso pensando-se uma reação aos sinais. Veja, eu não estou reduzindo aqui, Wellington, a mensagem escatológica cristã a um evangelho social, né? A uma perspectiva meramente sociológica. Mas eu acredito que a gente pode dialogar com isso de maneira muito satisfatória, né? E levar isso para a sociedade como resultado de uma reação cristã, de uma reação da igreja à questão dos sinais, a maneira como nós entendemos os sinais. E com relação à segunda parte da sua pergunta, Wellington,
com relação à grande tribulação, no pentecostalismo, historicamente, a grande tribulação também é entendida como um período literal de tempo, que dura 7 anos. Sempre me perguntam, né, professor Rony, esses 7 anos aí, como é que se chega a essa matemática, né? Por que 7 anos, não 8, não 5? De fato, há divergências, né? De fato, há uma discussão em torno disso, mas o entendimento que se tem de que será um período de 7 anos parte lá daquele texto, principalmente o texto de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. É o texto das semanas proféticas de Daniel. Né? Ali você tem, e essas semanas ali de Daniel são entendidas como semanas de anos, e não semanas de dias. Né? Então, assim, a ideia ali, na verdade, é que são anos. Então, quando se fala desse período de grande tribulação, essa seria, na verdade, a 70ª semana lá das profecias de Daniel. É a última semana dessa profecia de Daniel. Por isso, bom, se é uma semana de anos, logo 7 anos. Então, sendo a grande tribulação a última semana, logo ela vai durar 7 anos. E esse período, o Wellington, ele é entendido por alguns escatólogos pentecostais, como é o caso, por exemplo, do Antônio Gilberto, no Calendário da Profecia. Um outro livraço também, para quem quer estudar escatologia, esse aqui é uma leitura obrigatória. O famoso, o lendário, o mítico. Esse livro aqui o pessoal tem que ler, né, que é o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Né? Então, esse livro aqui ele é o Manual de Escatologia, é um livro Eu tenho denso, com aqui. mais de 500 páginas. Inclusive, um professor no bacharelado lá na Unida indicou esse livro aqui. Ele falou assim, Rony, esse aqui você tem que ler. Né? O Manual de Escatologia é um livraço. Então, o Pentecost também vai abordar a questão da grande tribulação nessa perspectiva de 7 anos, como um período, é entendido como um período, Wellington, de tratamento de Deus com as nações, sobretudo com Israel. Israel é sempre entendido na escatologia pentecostal, Israel sempre está numa posição muito especial. Eu tenho problema com isso, tá, o Wellington. Eu eu não concordo com tudo no dispensacionalismo. Eu tenho alguns problemas com algumas abordagens do dispensacionalismo, né? Mas descrevendo aqui, né, basicamente como é entendido no pensamento dispensacionalista, a ideia de que Israel tem uma posição especial no plano de Deus. Então a grande tribulação vem para, de algum modo, ser uma tratativa de Deus com Israel. No final desse período, Israel reconhece e recebe a Cristo como Salvador, né, como o Messias, que eles rejeitaram antes. Então, essa aceitação em âmbito nacional, ela se dará no final da grande tribulação. Então, é um evento de juízo, é um evento de castigo divino sobre a humanidade que tem a ver com Israel. Tanto é que você tem uma expressão que está lá em Jeremias, eu acho, Wellington, que fala que é um período de trevas e que, dando a entender, essa relação é um período de sofrimento para Jacó. Então, essa palavra Jacó ali é uma alusão a Israel, o Antigo Testamento às vezes usa termos intercambiáveis, né, para falar de Israel. Então, Efraim, Jacó e por aí vai, né? Então, ali você tem justamente um período que é específico, seria um período específico para Israel, que tem que ver com Israel e com as nações. Né? Então, e com as nações. Então, a ideia é que é um período de juízo, de castigo, por causa do pecado, do aumento da iniquidade. Então, seria uma reação de Deus a essa iniquidade exacerbada da humanidade, a violência e outras práticas que são reprováveis aos olhos de Deus. Um abraço à minha amiga Neide, missionária Neide, que está sempre com a gente também acompanhando. Estou inscrito lá no seu canal, hein, Neide? Grande abraço para você e seu esposo. Gente finíssima. Pastor Wellington, passa a bola. Eu falei Amém. demais, Não né? estou falando. Não, 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 gente, tranquilo. Ficou bem entendido aí. A questão das 70 semanas. Duas coisas aí que eu queria ressaltar com o senhor. Uma é a questão do evangelho, né? Uma discordância minha, assim. Uhum, Não com relação ao senhor, mas claro. como muitos entendem, assim, que até o senhor abordou aí. O evangelho vai ser pregado, nós escutávamos muito isso hoje. O evangelho vai ser pregado primeiro em todo mundo para que Jesus ganhe e arrebate a sua igreja. Só que a gente entende lá em Mateus 24, o versículo 14, se eu não me engano,
que diz que então o evangelho do reino será pregado em todo mundo e virá o fim. Então, se virá o fim, significa que é o fim de tudo. E se o evangelho já foi pregado a todo mundo, então por que as duas testemunhas no período tribulacional? Não precisaria, né? Se o evangelho já foi pregado. Exato. Então já é uma coisa a se pensar, né? Eu deixo aí para o pessoal pensar. Outra coisa, a questão das 70 semanas que o senhor colocou aí, se eu não me engano, o Antônio Gilberto, né, ele fala da palavra heptade no hebraico, que é 70 semanas literais, ele usa até a questão lá de Gênesis. E o interessante, que sim, ali verdade. em Daniel 9, para o pessoal que quiser entender da forma que a gente entende, que o pentecostalismo interpreta, o porquê que a gente não conseguimos ver a igreja ali, nos versículos está escrito assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí quem é o povo de Daniel? Israel. Sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Jerusalém. Isso. Então é por isso que os pentecostais entendem, né, professor, que ali não está a igreja. Já na outra visão, eles alegorizam o texto, espiritualizam e colocam, de certa forma, a igreja ali, colocando a igreja passa pelas 70 semanas completas. Mas ficou bem entendido aí, professor Rony. Deixa eu só olhar o tempo aqui, porque não vai dar tempo, como eu tinha planejado, de fazer todas as perguntas. Mas depois a gente pode conversar, e se o senhor tiver disponibilidade, a gente Sim. marca um horário para estar fazendo a segunda parte. Fazer uma parte 2, isso que eu ia sugerir. Uma Tá parte 2, bombado. isso. Só mais uma pergunta só, então, para que a gente possa estar concluindo essa primeira parte e depois eu marco com o senhor, se o senhor tiver disponibilidade, Okay. para uma segunda parte. Porque é muito amplo, a escatologia é ampla, muito ampla mesmo. Muito, muito. Só a questão, vamos tratar, já que o senhor entrou na questão de Daniel aí, a questão do milênio. Eu queria que o senhor explicasse. O milênio é subentendido como 1000 anos na nossa visão. Esse milênio, ele é literal, biblicamente falando, olhando, a gente podemos entender que esse milênio ele é literal, ou a gente podemos entender biblicamente, de uma forma mais ampla, que ele não é literal, é apenas um período de tempo que não determina dias e anos. Uhum. Ok, pergunta quente, hein, o Wellington. Eu acredito que, honestamente falando, né? Honestamente falando, a gente sempre... Uma coisa que a academia preza muito, Wellington, é a questão da honestidade intelectual. Então, por exemplo, tem argumentos que são apresentados pela minha corrente escatológica, que é o dispensacionalismo, que eu acho, assim, são muito convincentes, são muito interessantes. Outros argumentos eu acho que não, né? Outros, como eu te falei, até algumas questões em relação ao dispensacionalismo que eu tenho certa dificuldade, né? E, de fato, eu diria até que eu me demovi, de fato, de alguns pressupostos do dispensacionalismo. Não Por é só o senhor, exemplo, não. essa questão... Tem coisa que eu não Eu falei concordo isso, muito, rapaz. não. Não, exato. Por exemplo, o Wellington, eu acho que houve uma ala do... Desculpa fugir um pouquinho da pergunta, né? A gente volta rapidinho. Eu acho que houve, assim, uma ala do dispensacionalismo que caminhou, na verdade, para uma idolatria de Israel, né? Eu acho que essa ideia, assim, de que Israel, porque é Israel, vai ter algum tipo de benefício no plano divino, e na verdade eu não vejo dessa forma. Para mim, quando eu leio Romanos 2 e 3, né, que Paulo ele está dizendo, olha, vocês, por serem judeus, vocês receberam os oráculos de Deus, mais ainda vocês são responsáveis. O fracasso de vocês, é como se ele estivesse dizendo entre aspas, né? O fracasso de vocês foi ainda maior do que o dos gentios. Então ali Paulo está fazendo algo que é muito ousado, né, dentro daquela cultura judaica, daquela leitura que os judeus tinham, né? Ele praticamente nivela os judeus com os gentios, né? Na, e isso é interessante, porque a gente tem essa parte do dispensacionalismo que valoriza demais Israel. Você vê igrejas pentecostais ensinando o hino de Israel, com bandeira de Israel, tocando chofar durante o culto, que eu acho que é um reflexo justamente dessa visão exacerbada. E a verdade é que em Cristo, né, em Cristo nós somos nivelados. Paulo vai dizer, não há judeu e nem gentio, não há servo nem livre, nem senhor nem servo, nem homem nem mulher, Colossenses 3:11, né, nem homem nem mulher, então somos iguais em Cristo. Eu acho que essa questão da ação de Deus em relação a Israel no futuro, Wellington, o meu entendimento, né, é que isso se dará, há sim um tratamento diferenciado, mas porque Deus é fiel à sua aliança. Não é porque o povo judeu é o povo judeu, porque é Israel, sabe? Eu acho que essa leitura ela é mais fruto de um nacionalismo judeu do que uma interpretação correta do texto bíblico. E o que o Senhor, a Bíblia está dizendo
é que Deus agirá em relação a Israel, porque Deus é fiel à aliança que ele mesmo fez com Israel. Então, eu pelo menos interpreto dessa forma, né? Mas enfim, eu vejo em passagens ali como Apocalipse 20, ou Wellington, ali de fato a gente tem elementos para um entendimento de que será um período literal. A gente tem passagens também no Antigo Testamento. Eu acho que há elementos para se afirmar que será um período literal, mas eu admito que também há uma abertura para uma interpretação mais simbólica, né? Não que seja a minha, mas eu acredito que eu vejo pós-milenistas e amilenistas apresentarem bons argumentos ali para defender a ideia de um período milenar que não é literal, né? Então, você tem elementos ali, e às vezes, de fato, o Wellington, a Bíblia ela não é tão clara em algumas passagens para nos permitir assentar uma posição que seja rigidamente final, né? Não, essa posição é a posição final. Não dá. O próprio pastor Antônio Gilberto ele vai falar isso, né? Há muitos momentos a gente tem que dizer não sei e aguarde, né? Ele fala isso. Eu tenho ensinado a minha língua a dizer não sei e aguarde. Então, há questões realmente que não fecham. Wellington, só atendendo a um pedido aqui de uma pessoa que escreveu para a gente aqui, ó, é o Damásio, né? Acho que é isso. Damásio, vai aí as indicações, ó. O calendário da profecia, do pastor Antônio Gilberto, escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson, e depois o manual de escatologia do Dwight Pentecost, ok? Com a autorização do pastor Wellington, eu vou estar postando depois essa live também no meu canal. Se você conseguir salvar aí, tá, Wellington? Eu vou baixar depois o Você, vídeo e vou postar também lá no meu canal, Repensando o Meu Cristianismo. Se quiserem conferir depois de novo lá, vai estar disponível lá. Wellington, passa a bola a você, meu querido. perfeito. Professor, assim, a gente combinou dessa última pergunta, mas só para abordar, e a última pergunta e a gente encerra mesmo a live. O reino, a Ok. questão do reino, o milênio, ele será no céu ou ele será na terra? Porque alguns professam que será no céu. Não, o reino é no Boa. céu, né? O milênio é no céu. Outros, como nós, acreditamos que será na terra. Boa, boa. Olha, na perspectiva pentecostal, né, o Hector, o entendimento é que será na terra, ok? A terra será restaurada para receber esse período de 1000 anos e a humanidade florescerá. E será uma vida natural. É importante dizer isso, tá, Hector? Porque tem muita gente que espiritualiza demais o milênio. Tem pessoas que veem o milênio apenas como espiritual. Outros já materializam demais o milênio. Não. O entendimento, isso, veja pessoal, eu estou falando dentro de um recorte agora, ok? Estou falando dentro da perspectiva pentecostal. Então, na perspectiva da escatologia pentecostal, será um período literal de 1000 anos em que a humanidade viverá mais, o pecado será drasticamente reduzido, mas ainda existirá, a morte, ela continuará existindo, porém a humanidade terá sua longevidade aumentada, ampliada, aí para se defender isso, apela-se aquele texto de Isaías, e o que morrer jovem morrerá de 100 anos. Lembra lá, Hélio, daquela passagem? Acho que é o profeta Isaías que fala, né? Então você tem lá o que Isso. morrer jovem morrerá de 100 anos. Então, mas haverá uma condição natural, de fato. As pessoas viverão, as pessoas procriarão, né? Haverá famílias, haverá casas, haverá a humanidade florescerá. Ou seja, aquilo que a gente não conseguiu em função do pecado, da queda, isso será alcançado no milênio, numa condição, de fato, sem precedentes para a humanidade. Mais uma vez, né, Wellington, é um assunto que provoca em nós esperança, né? Imagine viver numa realidade assim, Realmente. né? E não é impossível, porque se a gente olhar para o começo da Bíblia lá, Adão, vivendo 900 e poucos anos, os homens vivendo, né? A gente já podemos ter uma Exato. realidade aí que dá para ver dentro da Bíblia mesmo, e a gente que acreditamos na Bíblia dizer, não, realmente se viviam naquela época assim, imagine nós. Professor, a gente vamos, depois eu vou estar conversando com o senhor e vendo a disponibilidade para a gente fazer a segunda parte. Alguém colocou a Será um prazer, Enciclopédia querido. Popular de Profecia do Tinauê, eu tenho ela aqui em casa também. Tem o Erivaldo Eu de utilizo Jesus também, também. é um ótimo escatólogo que eu gosto muito também, brasileiro, professor Antônio Que Gilberto. legal. E esse que o senhor apresentou aí também do Dr. Pentecoste, eu tenho ele em PDF também, se alguém quiser depois ficar me contatando aí, eu posso estar mandando em PDF também. O senhor gostaria só que o senhor encerrasse essa parte da live aí, falando assim, que o senhor tem livros também escritos, eu vi lá, o senhor pode falar acerca dos livros do senhor, apresentar aí.
e também Tenho. Eu o quero, senhor não, possa eu estar quero só... ressaltando alguns livros aí. Ah, obrigado, Wellington. Desculpa, acabei te interrompendo. Bom, eu só quero, na verdade, eu vou destacar um só, que é o meu livro de escatologia que eu escrevi há praticamente 10 anos atrás, né? Eu estou até no processo agora, devo revisá-lo, devo dar uma ampliada nele. Ele está disponível para leitura, tá, Wellington? Os amigos aqui que estão nos acompanhando, Pastor Walter de Brasília, meu amigo do peito, meu irmão camarada. Um abraço, Pastor Walter. Ele está disponível no meu blog lá, tá, Pastor Wellington? Meu blog, para vocês acessarem aí, pessoal, é www.teologiavida.com. Vou repetir, www.teologiavida.com. Quando você entra lá no blog, tem uma abazinha na parte superior intitulada assim, para ler. Você vai clicar nela, vai rolar ali a barra e você vai identificar, tem vários livros meus lá para leitura, mas o de escatologia está disponível também. Só você clicar em cima do íconezinho lá, você. Ah, perdão, tem uma frase assim, clique aqui para ler, em vermelho. Você clica lá e o livro vai abrir para leitura. Você não consegue baixar, né? A gente não libera para download, mas a leitura está lá, a ideia é servir ao reino mesmo, contribuir com as pessoas. E, Pastor Wellington, eu quero mandar para você aí, depois você, por favor, me passa no privado. Eu vou te mandar aí uns 10 exemplares desse livro meu, Educação Cristã, para você utilizar na igreja que você pastoreia. Distribuir lá para os professores de escola dominical, superintendente, quiser dar de presente para o seu pastor presidente também. É um presente meu aí Perfeito. para sua igreja, para você. E claro, o seu exemplar também, né? Tá bom? Te mando pelos correios. Oxe, muito bem. Presente e abençoado José aí, ó. Donizete, grande Não amigo sabia José não que Donizete, um abraço, meu querido. não sabia não que estava disponível o livro do senhor para leitura, já vou ler ele então. Claro, claro. Só entrar no blog lá. Pronto. Professor Rony, eu só tenho a agradecer ao senhor, agradecer por essa live aí, pelo aceitar o convite da gente e tá contribuindo com a gente, com o pessoal que está aí. O pessoal que ainda vai vir, o pessoal trabalha muito aqui em Alagoas, às vezes a maioria aqui trabalha à noite, no período da noite, mas eu deixo a live salva e eles acabam vendo e depois comentando. Chegam na igreja para mim, comentam, pedem as referências de livros, já deixa anotado já. Então, que Deus abençoe o senhor Maravilha, grandemente, a maravilha. família aí. Tá certo, professor Rony? Depois a gente Wellington, marca aí a segunda parte. e eu que agradeço, meu irmão, pelo gentil convite. Viu? Um prazer servi-los. Estou à disposição. Amém. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, professor Rony. Amém. Paz do Senhor, querido. Grande abraço a todos aí. Obrigado. Bruno, grande abraço, meu amigo.